Vamos lá. Começando esse vídeo aqui dizendo a vocês, eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer, ok? Primeiro, vocês aí que estão no YouTube aí, se inscrevam no canal para que vocês não percam realmente nenhuma notificação, não percam realmente a lógica do que a gente está colocando aqui no nosso canal, desenvolvendo algumas histórias elas das tábuas sumérias dos Anunnakis. Quem são os Anunnakis? Os Anunnakis são os alienígenas que aqui estiveram. Então, para que vocês não percam, se inscrevam no canal, que foi a primeira coisa que vocês têm que fazer. Deem um like no canal, ativem as notificações e, se possível, compartilhem também esse vídeo para que outras pessoas também possam estar sendo impactadas realmente por isso que está sendo trazido aqui no nosso canal, ok? Nós vamos colocar também nas playlists, vai estar lá na playlist realmente o capítulo de número 26. É um capítulo muito importante e vocês não podem perder. É de suma importância para a vida de vocês, ok? Então o capítulo 26, ele está abrangendo realmente a vida de Jesus Cristo, falando numa perspectiva Anunnaki a respeito de Jesus. Estou colocando aqui para vocês aqui, na história, não sei se vocês sabiam disso, mas na história humana, houve 25 Jesus. Então são 25 Jesus. A Bíblia relata sobre um Jesus, né? Um Jesus histórico que viveu aqui na Terra e que morreu por nós e que se sacrificou para que nós pudéssemos ter realmente salvação e que nós realmente pudéssemos novamente chegar ao nosso Deus, ao nosso Pai, ok? Isso a Bíblia relata. Mas, como eu falei, há outras histórias, outros Jesus realmente na história humana. E um deles, se vocês quiserem ver, eu já contei aqui, já falei aqui, é o filho de Ananias. Jesus, filho de Ananias, que passou basicamente o que Jesus histórico da Bíblia passou ali. Ele também foi morto pelos romanos, ok? Esse filho de Ananias, Jesus Cristo, pregou depois da morte de Jesus, 30 anos depois. Ele nasceu justamente quando Jesus estava morrendo, Jesus bíblico. E 30 anos depois ele começou o seu ministério, pregando também, diz a história, e foi morto também pelos romanos. Mas essa história que eu vou colocar aqui hoje, na perspectiva Anunnaki, fala também de um Jesus realmente, mas que esse Jesus é um ser alienígena, é um ser realmente Anunnaki, filho de Enki. Contei também a história, mas é o que eu digo para vocês. Se inscrevam no canal, para que vocês não percam realmente a história, não percam realmente o foco das histórias que estão sendo colocadas aí. Lá nas nossas playlists tem tudo lá, tá tudo lá. Então se você for ver desde o começo, você vai entender realmente tudo isso que eu estou trazendo aqui no nosso canal, para que vocês realmente possam raciocinar e tirar realmente a conclusão básica, né, que vocês precisam realmente para a vida de vocês. Então aqui no capítulo 26 fala realmente desse Jesus que esteve aqui na Terra e que era filho de Enki, que ele foi tentado também lá no deserto, como fala a Bíblia. Só que esse diabo, esse Satanás que tentou Jesus no deserto era Enlil. Enlil era opositor a Enki. Enki foi quem criou os seres humanos através dos hominídeos que aqui na Terra foram achados. Ok? Então, os hominídeos foram melhorados e hoje estamos aqui, seres humanos, né? É uma história fascinante, a história dos Anunnakis. E se você realmente ver essa história, você realmente vai ficar impressionado com essa história, ok?
É uma história que leva realmente a pessoa a pensar realmente. E se realmente tudo isso que está falando realmente nas tábuas sumérias for realmente verdade, nós temos que pensar nisso. Muitas pessoas creem realmente que Jesus virá do céu, descerá realmente para salvar o seu povo, para levar realmente o seu povo realmente para um lugar realmente chamado céu, ok? Isso muitos acreditam. Mas essas tábuas sumérias realmente estiverem certas, a Bíblia fala realmente que nós temos que crer. Lógico que nós temos que crer realmente, mas como crer? Em quem realmente nós temos que crer? Quais histórias realmente estão realmente certas? Como realmente nós devemos crer? A Bíblia realmente fala realmente sobre alguns relatos de Jesus, mas as tábuas sumérias também traz realmente algumas transposições realmente, que são fatos realmente que são vistos e são realmente fatos verídicos também. Então nós temos que levar realmente isso em consideração. O que tem de errado realmente eu creio na Bíblia ou eu creio realmente nas tábuas sumérias? Nada de errado, absolutamente nada de errado. Mas qual é a preocupação do nosso canal? Qual é a nossa preocupação? A Bíblia ela fala realmente de algumas coisas, né? Ela fala, por exemplo, que quando vier Jesus Cristo, né, descer aqui na terra, né, alguns fugirão para os montes, outros pedirão a morte. Não fala sobre esse relato? Agora, e se for na perspectiva Anunnaki? Se realmente for os Anunnakis, como a Bíblia também fala, né, que as trombetas tocarão, né? Mas que trombetas são essas? Segundo a perspectiva Anunnaki, essas trombetas são os discos voadores, os barulhos das trombetas, né, dos barulhos terríveis que virão aqui na Terra quando o Nibiru retornar. Então isso acontecerá, segundo a perspectiva Anunnaki, segundo as tábuas sumérias. E esse barulho estrondoso realmente será como uma corneta, né, como uma buzina, como um barulho realmente, dizendo a Bíblia, segundo a Bíblia, né, que serão realmente as cornetas, as trombetas, né, que soarão, mas segundo as tábuas sumérias são os discos voadores que virão. E muitos, diz a Bíblia, fugirão. E se for ao contrário realmente, que eu já falei aqui, e se for realmente os Anunnakis que venham realmente com Jesus, que aí no capítulo 26 está dizendo que Jesus está em Nibiru e que Jesus virá realmente, reinará realmente nessa terra. E se for dessa forma? Essa é a minha preocupação, porque a Bíblia também fala, ela relata também o seguinte: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Por que será? Na perspectiva realmente bíblica falando, diz que é porque as pessoas creem em Jesus e crendo em Jesus entrarão na porta, né? Pela porta estreita e se salvarão. Por isso que muitos foram chamados por Cristo, segundo a Bíblia, e outros não vão entrar porque não aceitaram a Cristo. Mas na perspectiva Anunnaki, a tábua suméria está dizendo que aquele que crê realmente nos Anunnakis, que crê realmente que Jesus, estando lá ele em Nibiru, descerá realmente para reinar nessa terra. E se for realmente verdade isso? E se as tábuas sumérias estiverem certas? Virão os Anunnakis, descerão aqui na terra, tocarão as trombetas, que é o barulho dos discos voadores, e muitos fugirão, pedirão até a morte. E os poucos que serão escolhidos, dizendo as tábuas sumérias que muitos serão chamados e poucos escolhidos, serão aqueles que não aceitarão isso. Os Anunnakis virão para salvar a humanidade, tirar a humanidade realmente do Armagedon, que aqui realmente vai ser criado. E muitos não vão querer porque terão medo, e não vão querer. Eles vão ser chamados também, mas não vão ser escolhidos. Por que que não vão ser escolhidos? Porque vão ficar realmente de fora, não vão querer realmente. Por quê? Porque dentro da alucinação realmente de sua mente, crendo que Jesus realmente virá e descerá com os anjos, um reino aqui na terra,
Eles esperarão realmente Cristo voltar. E dentro daquela posição que elas tomaram, elas não vão aceitar outra situação a não ser essa. Então elas não irão. Elas ficarão com medo e não irão. Vão ser chamadas, mas não vão ser escolhidas. Olha só que história louca, que história realmente fascinante. Mas tomem realmente, vocês criem coragem realmente de ver, de visualizar realmente esse capítulo que eu vou colocar logo mais quando postar esse vídeo. Eu vou colocar aí no Facebook e vou colocar também nas playlists lá no YouTube. Tomem coragem para ver esse vídeo. Esse vídeo é muito importante para a vida de vocês. Agora, o que realmente vai realmente pesar? Se eu creio realmente na Bíblia, se eu creio realmente nessa história. Isso não faz absolutamente nenhum absoluto questão de crer ou não crer. Se eu creio no Jesus bíblico ou se eu creio realmente nessa história das tábuas suméricas. Isso não vai fazer sentido algum para a vida da pessoa. O que vai fazer sentido é quando isso realmente acontecer. E segundo as tábuas sumérias, está para acontecer realmente esse evento, esse fenômeno de Nibiru está voltando realmente para a sua Terra, para a órbita realmente do sistema solar. E quando voltar, os Anunnakis virão para a Terra para recompor realmente tudo que está errado aqui na Terra, para recompor realmente a paz mundial, ok? Então, se isso for verdade realmente e as pessoas não quiserem crer, infelizmente ficarão, infelizmente não serão levados, não serão escolhidos realmente. Eles serão chamados, mas não serão escolhidos. Ficarão realmente e não herdarão realmente aquilo que está sendo realmente colocado na perspectiva Anunnaki, na perspectiva das tábuas sumérias, e perderão aqueles que não crerem, que não quiserem realmente tomar essa posição. Mas caso aconteça isso, vocês lembrarão com certeza desse vídeo que eu estou colocando aqui. Vocês lembrarão dessa história realmente e tomarão a sua posição quando tiver que acontecer, ok?